Shadowhunters, peguem o seu livro. O prólogo se chama Fumaça e Diamante e ele é narrado pela ótica de Valentim. E ele está junto com um jovem feiticeiro que está executando uma tarefa para ele. O jovem feiticeiro Elias está fazendo um pentagrama para invocar o demônio Agramon. Durante essa interação, dá de ver que o Valentim ele tem um certo desprezo pelo jovem, né? Porque ele é alguém do submundo e o feiticeiro está com medo de Valentim. Só que aquela coisa, né? Gente pobre se arrisca por dinheiro. Dá certo, é invocado o demônio, só que assim que o demônio aparece, ele ri e chama o feiticeiro de jovem tolo. Por quê? Porque ele é um demônio maior, gente. Então, assim, as regrinhas de impedir que ele saia do círculo ali de proteção e essas coisas não funcionam direito com ele. Não com o poder deste demônio específico. Este ser ataca o feiticeiro que vai de base, e aí o Valentim espera isso acontecer, e depois olha pro demônio e diz: eu sou o seu mestre e senhor, porque eu detenho o cálice mortal. E o demônio se curva para Valentim. E começa a parte 1 do livro chamada Uma Temporada no Inferno. E o capítulo 1 se chama A Flecha de Valentim. Começa com o Jace, a Izzy e o Alec voltando de uma caçada, não uma caçada qualquer. Eles enfrentaram um demônio dragão que tecnicamente estava extinto e o Alec não ficou muito feliz com isso. Aí eles estão tendo um momento bem legal de conversa, assim, eles estão, tipo, estourados, exceto a Izzy, que tá pleníssima, limpinha, mas os meninos estão podres. E engraçado que o Jace, ele pensa na Izzy e no Alec como irmãos. Eu acho que no livro anterior a gente não tinha esse detalhe. Enfim, eles voltam pro instituto conversando e quem tá no instituto? A Marise, a mãe do Alec e da Izzy. Ela conversa com os filhos, mas ela é meio fria com o Jace, que acha isso super estranho. Na sequência, ela manda o Alec e a Izzy ficarem com o Max, que é o irmãozinho mais novo deles, que Jace se limpa e vai conversar com a Marise. Aí ela pergunta desde quando ele era o espião de Valentim. O Jace fala que não era, que ele não sabia que o pai dele era Valentim, então ele cresceu com o Michael. Aí a Marise não acredita nele, ela fica, tipo, forçando ele, olha, e fotos. E ele diz, mas a gente não tem nenhuma foto, porque na ascensão as fotos de diversos caçadores foram queimadas, inclusive a do Michael. Então, tipo, o Jace literalmente não tinha foto do pai, não tinha nada. Ela diz que não acredita no Jace, e é muito triste ver como ele fica abalado com isso, porque a Marise, ela foi a mãe dele, né, durante aí 7 anos. Ela chama ele de a flecha de Valentim, a flecha oculta de Valentim. Por quê? O Valentim, ele mexe muito com o psicológico das pessoas. Acho que eu já mencionei isso em outros vídeos. Então, ela tem medo de que ele ter deixado o filho dele no instituto para os Lightwood é uma forma de destruir a Clave por dentro. Em paralelo a isso, a gente tem a Claire na casa do Simon. Eles estão vendo o filme e aí, do nada, mudam de canal e vai para um filme de vampiros. O Simon ele fica visivelmente desconfortável e ele sai. Logo depois, a Claire vai atrás dele, pergunta se ele tá bem. Ele tá provavelmente sofrendo de transtorno de estresse pós-traumático depois de ter sido capturado por vampiros, né? Claire diz que as lembranças do Hotel do Morte, elas estão meio nebulosas, né? Porque foi muita correria, enfim. E aí, do nada, o Simon beija a Claire. E a Claire corresponde, eu não lembrava disso. Aí, na sequência, o telefone toca e é Izzy perguntando se ele sabe onde é que está o Jace, porque o Jace desapareceu. O capítulo 2 se chama Hunter's Moon, começa sendo narrado pela Maya Roberts. Mas, resumidamente, ela é uma lobisomem e este bar em específico é um bar de lobisomens. E aí, chega neste local o Jace. Na sequência, o Jace tá lá bebendo e ele começa a arranjar treta com um outro lobisomem, que é o morcego. Só que o dono do bar, ele manda o morcego parar de dar trela pro Jace, porque ele visivelmente quer confusão, e ele fala que ele é um caçador. Só que o Jace, ele tá afim de treta, então ele fala alguma coisa ali pro morcego, eles começam uma briga, aí o dono do bar, ele manda parar com essa confusão e manda o morcego embora pra esfriar a cabeça. Só que uns minutos depois do morcego ter saído do bar, ele volta dizendo que temos um lobisomem, um jovem lobisomem morto ali perto, e ele manda o Jace como sendo um membro da Clave e sendo ali a polícia do submundo, né, que tecnicamente os caçadores são vistos dessa forma, ele manda o Jace fazer alguma coisa e o Jace diz que não vai fazer nada porque o cara já tá morto e começa uma briga generalizada porque o Jace ele é bem babaca nesse momento e bem na hora ali do pega pra capar, chega o Luke e manda eles pararem. O Luke leva o Jace para uma salinha que tem ali e ele liga pra Claire, aí muda o ponto de vista pra Claire e pro Simon, que estavam ali na cidade procurando o Jace, até que ela recebe uma ligação do Luke dizendo que encontrou o Jace e pedindo para ela ir até lá conversar com ele. O Simon vai junto. Assim que ele chega no bar, o Luke avisa que o Jace não está nos melhores humores, por isso o trancou no escritório. Quando eles vão abrir a porta, o Jace simplesmente lançou um lápis em direção à porta, assim, gente, quase acerta o Luke. O Jace pede para o Simon se retirar, e aí fica na sala o Luke, o Jace e a Claire, e o Luke fala que sabe o que aconteceu, né, com a Marise e tal, e o Jace fala que, cara, ele foi expulso do instituto, basicamente, porque a Marise tinha pedido pra ele dizer que não ama o Valentim.
né? E ele não poderia dizer isso, porque é o pai dele, sabe? O Luke diz pro Jace que a Maryse provavelmente está se sentindo muito triste com toda a situação, porque ela também amava o Valentim, ela era do ciclo, todos do ciclo amavam e veneravam o Valentim, sabe? Então a Maryse exigir do Jace negar o próprio pai foi uma coisa meio sacana, mas que ela está sofrendo. Aí o Jace tem uma fala meio engraçada assim, do tipo, ela está sofrendo e eu sou um adolescente, sabe? Ele fica indignado da Maryse tratar ele dessa forma. Aí o Luke complementa e ela tem medo de que o Jace estar sendo utilizado como uma forma de feri-la também no futuro, sabe? Ela tem medo de continuar amando ele, apesar de afeto não ser uma coisa que você liga e desliga. E aí o Jace fala que vai morar nas ruas e enfim, aí o Luke, tipo, cara, você é um adolescente, sabe? Você não pode trabalhar ativamente como caçador, você não vai ganhar salário porque você é de menor, você não tem habilidades pro mundo mundano. Aí a Claire fala que a única coisa que ele poderia fazer é ser um assassino e que isso é legal. Então ele, tipo, tá, e o que eu vou fazer? Aí o Luke oferece a casa dele para o Jace morar. Aí a Claire e o Jace se olham com uma cara de pavor, o que acaba dizendo, então, que o Jace fugir não vai adiantar nada, né? Porque ele tem o Alec, a Izzy e o Max pra dar alguma satisfação, e ele diz, olha, volta pro instituto e vai conversar com eles. Aí o Jace pede pro Luke ir junto, e aí o Luke vê que ele realmente tá precisando de alguém, e o Luke, a Claire e o Jace vão em direção ao instituto. E enquanto essa conversa estava acontecendo, o Simon estava ali no bar, vendo, né, os outros lobisomens, enfim, e a Maya se aproxima para conversar com ele. Ela fala que sabe que ele é um mundano, porque ele tem uma energia ali de mundano, ele não tem energia sobrenatural, e eles têm um papinho legal. O 3 se chama A Inquisidora e começa com o Jace, a Claire e o Luke indo em direção ao instituto. A Maryse, ela fica surpresa ao ver o Jace ali, ela vê que ele tá machucado, e ela, tipo, o que aconteceu? Aí ela vê o Luke, e ela, ué, Jace, você trouxe a sua irmã e um mundano pro instituto. Antes disso, a Maryse, ela tava conversando com o vampiro Rafael. Lembra do Hotel do Morte? O que ela tava falando com ele? Aparentemente, um feiticeiro também foi eliminado e este feiticeiro teve o seu sangue drenado. E aí o Rafael falou que não foi ele e ninguém do povo dele. Tecnicamente, o Rafael não estava lá. Era só uma projeção. A Maryse pergunta, né, o que eles estão fazendo ali, já que ela tinha mandado o Jace pra fora do instituto. E o Jace fala que está disposto a passar pelo julgamento da espada. O que é essa espada? É a espada da alma, um dos instrumentos mortais, e ela é utilizada para ver se um caçador está mentindo. Aí a Maryse, ela tá visivelmente brava com o Luke, né? Porque ele colaborou com a Jocelyn pra impedir a ascensão. Aí depois da lavação de roupa suja, o Jace diz novamente que está disposto a passar pela espada da alma. Só que a única pessoa que pode utilizar a espada é a Inquisidora. E o Luke diz, tipo, não chama a Inquisidora. E a Maryse diz, não tenho escolha. Na verdade, depois de um demônio maior ter sido convocado e o cálice mortal ter sido roubado, é óbvio que o Instituto está sob o olhar da Clave. E a Inquisidora está vindo para interrogar o Jace. E aí o Luke entende então que a Maryse, ela mandou o Jace embora, não porque ela não queria mais saber dele, mas para protegê-lo da Inquisidora. Até porque se a Inquisidora chegasse no instituto e não visse o Jace, quem ia receber a punição seria os Lightwood. Então, tipo, ela tentou de uma forma torta proteger um dos filhos dela. Capítulo 4 se chama Cuco no Ninho, e a gente já tem a Claire, o Simon e o Luke em casa já, né, conversando enquanto eles estão ali esperando uma pizza. Eles estão falando, né, sobre o fato da Jocelyn ainda estar desacordada, e eles estão conversando também sobre o fato de ser caçador. E o Simon diz uma coisa que eu achei interessante. Ele diz que a coisa de caçador da sombra é como um culto, porque ser um caçador de sombras é a vida deles. Eles olham de cima para o mundo, nos chamam de mundanos como se não fossem seres humanos. Não são amigos de pessoas normais, não frequentam os mesmos lugares, não conhecem as mesmas piadas, acham que estão acima de nós. E o Simon, ele tá meio que certo sobre isso, sabe? Porque, tipo, os caçadores, eles se colocam em muita alta conta como se eles fossem, sei lá, a última bolachinha do pacote. Aí a Claire, ela reflete, né, se ela vai tomar as marcas de caçador. O Luke falou que não é bem assim, ela precisa passar por um treinamento. E outra, ela precisa também de uma estela. O Simon a questiona, perguntando se ela não quer ter uma vida normal de novo. E a Claire diz que se as coisas derem errado, ela quer saber se proteger. E as marcas são uma forma disso. Depois a Maya aparece pra ficar na livraria, né, e muda o POV. A gente tem um Jace tendo um pesadelo com o pai dele, até que ele acorda com batidas na porta, e é o Alec. Ele chama o Jace, pergunta pro Jace por que ele não falou a verdade sobre o Rod, né, porque ele tinha mentido no livro anterior. E aí o Jace pede desculpa, mas diz que não era o momento. E o Jace repara que o Alec está com umas marquinhas no pescoço. Spoiler, Alec provavelmente estava se pegando com Magnus Bane, tá? E aí, quem tá na biblioteca? A Inquisidora, junto com a Maryse. A Inquisidora se chama Imogen Herondale.
quem já leu a série sabe de onde vem este sobrenome. E ela parece detestar o Jace. Mais especificamente, ela parece detestar o Valentim e ela está então projetando este ódio no Jace. Ela é super rude com ele. O Jace não consegue ficar quieto, então ele faz piadinhas com a situação. A Marisa está visivelmente desconfortável. E a Imogen esculacha o Jace e diz que vai ser bom para ele passar um tempinho nas celas da Cidade dos Ossos. Sim, ela foi colocar o Jace na prisão. Capítulo 5 se chama Pecado dos Pais e começa com o Jace preso nas masmorras da Cidade do Silêncio. O interessante é que o Jace está sentindo medo. Ele já disse pra Marise anteriormente que ele não tinha medo do escuro nem nada, mas ele tá inquieto e ele não entende o porquê disso. Até que ele começa a ouvir uns barulhos e o Jace começa a tentar se soltar, né? Ele tá preso com uma algema só, tanto que o braço dele fica em carne viva. E, de repente, o irmão Jeremiah aparece na frente da cela dele e o irmão Jeremiah tá com uma cara de pavor absoluto. E o irmão do silêncio desfalece na frente do Jace. Isso apavora o Jace, assim, em muitos níveis. Ele sente que tem alguma coisa se aproximando dele. Até que chega um ser, tela preta, o Jace apaga. Muda o POV para a Claire se pegando com o Simon. E aí eles fazem ali uma pausa na pegação. E a Claire, ela pensa que beijar o Simon é algo confortável. Mas beijar o Jace tinha sido como abrir um veio de alguma coisa desconhecida dentro do próprio corpo. Algo mais quente, mais doce e mais amargo do que sangue. Definitivamente não foi só confortável. E aí, de repente, a Claire recebe uma ligação da Izzy e ela sai correndo. Muda o POV de novo. E aí o Valentim encontra o Jace na cela e pergunta quem colocou ele ali. Ele diz que foi a Inquisidora. O Valentim fala que os Lightwood fracassaram com ele por deixar a Inquisidora prender ele. Enfim, o Jace pergunta por que ele matou os Irmãos de Silêncio. O Valentim fala que ele matou os Irmãos do Silêncio sim, porque ele precisava da espada mortal. Nisso eles ouvem um barulho e o Valentim vai embora, teto preto pro Jace. Novamente muda o POV pra Claire indo em direção ao instituto, né, conversar ali com a Isabelle e com o Alec. Não tem mais ninguém no instituto além deles e do Max, irmão mais novo. E enquanto eles conversam pra entender o que vão fazer em relação ao Jace, o instituto recebe uma chamada de emergência dos Irmãos do Silêncio. Tipo, estamos sob ataque. E aí a Claire vai junto porque ela é a única que conhece a Cidade dos Ossos. Capítulo 6 se chama Cidade das Cinzas e começa com o nosso trio indo ali pra onde os Irmãos do Silêncio residem. E tá tudo escuro, não tem nenhuma tocha, nada. Claire utiliza a pedra que o Jace tinha dado e eles chegam e encontram um cadáver. Um dos Irmãos do Silêncio morto com uma expressão assim de muita angústia. E eles refletem o que poderia deixar um Irmão do Silêncio tão apavorado. Claire sente a presença do Jace, então ela vai correndo em direção a ele e encontra o Jace meio desfalecido. Eles conseguem libertar o Jace. Na verdade, a Claire faz uma marca que explode as barras ali da cela. Aí, quando estão saindo da Cidade do Silêncio, eles se deparam com vários caçadores das sombras. Capítulo 7 se chama A Espada Mortal e começa com os caçadores questionando, né, o que os adolescentes estão fazendo ali. O Alec assume a liderança e diz que receberam um chamado da Cidade do Silêncio e foram atendê-los, até porque não tinha nenhum caçador adulto para responder a esse chamado. Tem uns 20 caçadores, de acordo com a Claire, e a Inquisidora está entre eles. Ela começa a questionar o que aconteceu. Eles dizem que todos os Irmãos do Silêncio estão mortos. Aí uma divisão desce para ver o que aconteceu, e a Inquisidora e a Marise e alguns caçadores ficam ali, né? O Jace, ele tá visivelmente doente, mas ele tá dizendo que ele tá bem. E aí ele acaba revelando que tudo foi obra de Valentim e que ele roubou a espada mortal. A Inquisidora não acredita no Jace e ela quer interrogar ele. Nisso, o Jace meio que dá uma desmaiada. E o Alec diz que eles fizeram uma marca de cura, só que a marca de cura não está funcionando. Então, tipo, o Jace provavelmente foi envenenado por algum demônio. E eles ficam debatendo, né, o que fazer com o Jace. E o Alec diz, então, eu chamei o Magnus, eu acho que o Magnus bem pode ajudar. E eles, cadê o Magnus? O Magnus aparece divônico, ele vê o Jace desfalecido no chão e ele olha e diz, tá morto? Porque parece morto. Posso dar um chute pra ver? Ai, Magnus. Enfim, o Jace não está morto, o Magnus começa ali a fazer meio que uma cura e é decidido que o Jace vai ficar em prisão domiciliar na casa de Magnus Bane. Termina a parte 1 do livro. Capítulo 8 se chama Corte Série e começa com a Claire sonhando com a mãe. Elas conversam, a Jocelyn diz pra ela que só está dormindo, a Claire diz que sente a falta da mãe, e o sonho começa a ficar muito estranho e a Jocelyn faz uma marca no braço da Claire. A Claire acorda e esta marca está assim no braço dela. Lembra que o Jace está em prisão domiciliar com o Magnus Bane? Então, a Claire e o Simon vão encontrar o Alec para ir visitar o Jace lá na casa do Magnus para decidir o que eles vão fazer, né? Enfim, se eles podem fazer alguma coisa. Chegando lá, o Jace está obviamente muito entediado e chateado. Eles conversam sobre várias coisas e durante a conversa surge, né, a informação de que
seres do submundo estão sendo eliminados e drenados. E o Magnus tem uma epifania, pega um dos seus livros e mostra para eles que o Valentim provavelmente está tentando realizar um ritual de conversão da espada mortal. Eu vou fazer um vídeo especificamente sobre isso. Todo mundo fica meio apavorado, o Alec resolve ligar para a mãe dele para informar sobre essa suspeita que eles têm, mas a Marisa ela não está mais no controle da clave de Nova York. A Inquisidora está e sabe como é que ela é, né, gente? Eles continuam tecendo teorias e o Alec recebe uma ligação da Isabelle informando que a rainha da corte Sally convidou os caçadores para uma visita. O Jace diz que não, que esta é uma péssima ideia, mas eles discutem e decidem que sim é uma boa ideia, porque ser convocado por uma rainha não é uma coisa que você possa simplesmente recusar sem nenhuma desculpa. O Jace, ele dá um piti, ele diz que não vai deixar a Claire ir para a corte das fadas sem ele. Sério, o homem surta. Aí o Magnus diz que tem uma brecha naquele acordo que ele fez com a Clave. Tem uma cláusula estipulando que o Jace ele poderia sair da residência se um caçador tomar o lugar dele. Então o Alec vai ficar no lugar pro Jace poder ir. Seguem para a corte das fadas. Simon, Claire, Jace e Isabelle. Eles conseguem entrar, aí o Jace instrui que nenhum deles coma ou beba nada daquela corte, porque se você fizer isso, você vai pertencer à corte. Assim que eles entram, tem várias fadas dançando e etc. A Claire é meio que encantada por uma delas, o Jace consegue ajudá-la. Ele faz um símbolo para ela poder ver realmente como é que são as fadas são assustadoras. Eles chegam para conversar com a rainha, o Jace é super charmoso com ela, ela diz que ele realmente é filho do pai dele, né, e o Jace fala pra ela sobre a teoria que eles têm, né, do que o Valentim está fazendo, a rainha escuta, mas é aquela coisa, né, fadas têm milhares de anos, então você nunca entende muito bem o que elas estão pensando ou sentindo. E a rainha pergunta para o Jace se ele teria coragem de se voltar contra o pai. E o Jace diz que sim, ele ficaria do lado da Clave. A rainha retruca com a seguinte frase: quem diria que os pequenos experimentos de Valentim se voltariam contra ele? Quem sabe, sabe, né? A rainha recusa-se a se aliar aos caçadores. O Jace fica meio bravo e diz, ok, então vamos embora. Ela diz, um de vocês vai ter que ficar. Porque lembra que não podia comer nem beber nada? Então, na hora que ela ofereceu um chá, a Claire acabou tocando na flor que tinha dentro da xícara. E uma das fadinhas mordeu o dedo dela e a Claire botou o dedo na boca para estancar o sangue. Então, tecnicamente, a Claire pertence ao reino das fadas. E a Claire diz que, olha, eu não valho nada, não sei de nada. A mulher tem uma autoestima boa, né? E a rainha diz, Clarissa Morgenstein, você é precisamente a pessoa certa. Graças às mudanças que o seu pai fez em você, não é como outros caçadores de sombra. Os seus dons são diferentes. E aí Claire pergunta que dons, e ela diz, você tem o dom de palavras que não podem ser ditas. E o seu irmão tem o dom do próprio anjo. O seu pai se certificou disso quando o seu irmão era criança, antes mesmo de você nascer. Então assim, ó, quem sabe sabe, quem sabe sabe. E a rainha diz que a Claire vai poder ser libertada com um beijo. O beijo da pessoa que ela anseia. Temos aí a cena, né, de Claire e Jace se beijando. Começa com um beijo tranquilo, mas obviamente que os dois se extrapolam um pouquinho. Quando eles se separam, tem aquele momento de silêncio. Obviamente que a barreira sumiu, então a Claire pode de sair e todo mundo vai embora. O Simon, ele tá com uma cara assim de pavor absoluto. E quando eles saem do reino das fadas, a Claire, ela tenta conversar com o Simon, só que ele já foi embora. Termina o capítulo. O capítulo 9 se chama E a Morte Não Terá Qualquer Autoridade. Começa com a Claire, o Jace e a Izzy indo para o instituto. Então eles vão trocar de roupa, porque tá todo mundo molhado, enfim. Chegando lá, só tá o Max, ele tá dormindo, a Izzy vai tomar banho. O Jace diz que vai tomar banho também, entrega uma camiseta pra Claire. Só que antes disso, dois acabam tendo uma DR, porque é óbvio que eles vão conversar sobre o que aconteceu no Reino das Fadas, né? E a Claire diz que está apaixonada pelo Jace, que ela gostaria que o Simon fosse seu irmão e que o Jace e ela pudessem ficar juntos. O Jace, ele fica surpreso, mas ele se aproxima da Claire, segura o rosto dela com as mãos e diz que ela não entende, que ele nunca se sentiu assim em relação a ninguém e não achou que pudesse. Não da forma que ele cresceu, não da forma que ele foi criado. E a Claire diz, amar é destruir, eu me lembro. Aí o Jace diz que ele pensava que essa parte do coração dele estivesse quebrada pra sempre. Mas aí ela apareceu. Ele, olha, a gente pode ficar escondido. Ela, não, as pessoas vão saber o que os Lightwood vão falar, o que o Luke vai falar, o que a nossa mãe, quando acordar, vai falar. Então ela diz, seria repugnante essas pessoas que a gente gosta de descobrir sobre isso.
E o Jace, ele acha que ela chamou ele de repugnante, sabe? Então, obviamente, eles brigam novamente. O Jace afasta dela, vai pro banho, ela dorme. Aí, quando ela acorda, ela tenta novamente ligar pro Simon. E às 3 da manhã, eles escutam a campainha do instituto tocando. Claire diz que sabe que é o Simon, eles vão correndo abrir a porta. Só que na entrada do instituto está o Rafael segurando o Simon quase morto. A Clara acha que o Rafael que fez aquilo com o Simon. O Rafael diz que não, que o Simon voluntariamente entrou no hotel do morte e isso é livre, entendeu? Então, assim, quando o Rafael descobriu que era o Simon lá dentro, ele conseguiu impedir que ele fosse eliminado na hora, só que ele deve ter uns 10 minutos ainda de vida. Depois o Simon vai se erguer como vampiro. E eles dizem que os caçadores e a Claire, eles têm uma escolha. Destruir o coração do Simon eliminando ele ou ajudá-lo a renascer como um vampiro. Capítulo 10 se chama Um Lugar Aprazível e Privado e mostra os nossos caçadores, o Rafael e o Simon, desfalecido, indo para um cemitério judaico enterrar o Simon. Depois eu explico em detalhes como é que se ergue um vampiro no universo Shadowhunter. Enfim, eles vão lá, enterram o Simon e ficam aguardando. O Rafael diz que eles não precisam esperar porque não vai ser bonito. A Claire diz que precisa estar lá pelo Simon. Enquanto eles esperam, aparece o Alec e o Magnus, eles estão trazendo sangue, porque o Rafael tinha pedido, e o ar, ele tá ficando muito frio. A Claire se queixa disso, o Rafael diz que o ar, ele começa a ficar frio porque o incipiente, que é como é chamada a pessoa quando ela tá no meio da transformação de vampiro, o incipiente, ele tira energia do ambiente, então por isso que a temperatura baixa. Aí, tem uma movimentação ali no lugar que o Simon foi enterrado. Claire se aproxima, apesar dos avisos de Rafael. Eu entendo que ela tá muito preocupada com o melhor amigo dela, mas mesmo assim ela foi burra de não ouvir o vampiro, né? Simon sai daquela cova, tal qual o clipe do Michael Jackson, varado de fome, e é óbvio que ele tenta atacar a Claire. O Rafael consegue impedir, entrega as bolsas de sangue, e o Simon tá, tipo, com os olhos vidrados, enfim, ele está totalmente fora de si. Termina o capítulo com a Claire pensando que talvez os mortos não fossem tão azarados, afinal. O capítulo 11 se chama Fumaça e Aço e começa com a Claire conversando com a mãe. No caso, a mãe está em coma, né? Então a Claire está falando pra mãe tudo o que aconteceu com o Jace, que o Simon virou um vampiro e que ela se culpa muito e não sabe como agir. Na sequência, o Luke a leva pra casa e ela vai contando pra ele, né, sobre a situação do Simon e o que eles vão fazer. O Luke diz que a Claire tem que ajudar o Simon a contar para a própria família. O Luke dá um daqueles panfletos de saindo do armário, sabe? Óbvio que o contexto é diferente, mas vai que ajuda. Aí eles chegam na residência, o Simon está lá, eles conversam, o Simon diz que a família jamais aceitaria ele. De repente, a Claire e o Simon escutam um barulho bem forte, eles saem da casa para verificar, e o Luke, ele atropelou um demônio que estava atacando a lobisomem Maia. E aí o Luke diz pra eles ligarem pro instituto porque eles precisam de ajuda. O capítulo 12 se chama Hostilidade de Sonhos e começa com o Simon refletindo um pouco, né, sobre o relacionamento dele com a Claire, sobre uma inconsistência que parece que tem entre os dois. Enquanto eles estão esperando, o Luke foi mover o carro, né, porque os vizinhos poderiam ver alguma coisa. Depois de ligar pro Jace, o Simon, ele vai pra sala pra tentar ajudar a Maia de alguma forma, né, porque ela tá ferida. Só que ela cheira ele e fala vampiro e, tipo, os dois começam ali a ter uma tensão, sabe? E aí, quando parece que a Maia tá se preparando para atacar o Simon, a Claire, ela se joga na frente, ela dá, tipo, um mortal e joga uma faca em direção à Maia, prendendo ela no sofá. Nessa hora, o Jace abre a porta, notavelmente irritado, dizendo: Clarissa, o que você acha que está fazendo? O Magnus tá junto com o Alec e o Jace, né? Porque o Jace não pode sair sozinho da prisão domiciliar. Ele faz o atendimento, mas ele pergunta: tá, como assim que vocês me chamam pra quando qualquer um de vocês tá machucado, sabe? Tipo, vocês acham que eu sou babá de vocês? Enquanto eles estão discutindo, eles reparam que o Luke tá demorando pra aparecer. Aí o Jace, a Claire e o Simon vão procurar o Luke e encontram ele sendo atacado por um demônio. Eles conseguem ajudar o Luke e trazê-lo pra dentro de casa, mais uma pessoa pro Magnus curar. Novamente, Claire e o Jace, eles têm um momento, né? Ele fala que gostaria de poder odiá-la, porque isso seria muito mais fácil. O Simon acaba flagrando este momento dos dois. Ele e a Claire conversam de novo e a Claire diz que dessa vez não vai inventar desculpas, né? Que realmente entre ela e o Jace tem muita coisa não resolvida. O Simon agradece pela honestidade e vai embora.
Capítulo 13 se chama Uma Tropa de Anjos Rebeldes e começa com o Jace saindo da residência do Luke e se encontrando com o Rafael. O Rafael emprestou uma das motos demoníacas e o Jace, ele foi para um pier e rastrear Valentim. Assim que ele entra no navio, ele vê a Claire e ele, tipo, o que você tá fazendo aqui, Claire? Ele abraça ela, de repente os olhos dela ficam negros e o Jace apaga. Quando ele acorda, ele está de frente para Valentim. Caso o demônio que enganou o Jace foi o Agramon, que é um demônio maior, né? E qual é o poder deste demônio? Ele mostra o maior medo pra pessoa. Então, aparentemente, o maior medo do Jace era a Claire. Ou o que ele sente por ela, né? Tanto que o Valentim fica surpreso quando o Jace revela que viu a Claire. O Valentim pergunta como o Jace conseguiu achá-lo, o Jace revela e o Valentim fica orgulhoso. E aí, o Jace diz que foi atrás do Valentim por causa do que a rainha da Corticelli falou, pra ele perguntar qual sangue corre nas veias do Jace. E olha o que o Valentim falou. O sangue que corre nas suas veias é o sangue do anjo. O Valentim é muito safado, cara, porque é verdade, todo caçador tem sangue de anjo, só que o Jace tem mais. Quem leu sabe, quem leu sabe. Então, tipo, ele não mentiu, porque a rainha fala e ia saber que ele estava mentindo, mas ele disse uma meia verdade. Aí o Valentim revela qual que é o plano dele, né? Ele mostra o exército de demônios que ele tem pro Jace, fazendo ele segurar a espada mortal. Então, tipo, é como se tivesse uma parede, né, em redor do mundo e os demônios estão só do outro lado, esperando serem chamados pelo Valentim. Mas o Valentim tá só esperando conseguir invadir Idris com seu exército demoníaco, porque ele quer que os caçadores se rendam. Segundo ele não quer destruir os caçadores da sombra, mas ele quer que eles se submetam a ele para fazer um expurgo nos habitantes do submundo. Então, basicamente, ele quer reinar. Fica nítido o quão carismático o Valentim é e o quanto ele quer o Jace do seu lado, sabe? A todo momento ele fica tentando convencer o Jace, não só de que o Valentim está certo no que ele está fazendo na causa, mas de que ele tem espaço para o filho ao seu lado, ele quer o filho ao seu lado. E parece que o Jace negocia com o Valentim. Ele se preocupa pela Claire, o Valentim disse que jamais machucaria a filha, ele quer a segurança dos Lightwood, ele fala do Luke. Na hora que ele fala do Luke, o Valentim hesita antes de prometer que todos os amigos do Jace vão ficar a salvo desde que eles não vão contra Valentim. O que Valentim sabe que é uma mentira, que os caras não vão se render. E eu acho que o Jace também sabe. Se eu não me engano, ele está enganando o pai neste momento. E termina o capítulo com o Valentim perguntando se o Jace tomou uma decisão e o Jace dizendo que sim. Fim da parte 2 do livro. O capítulo 14 se chama Destemor. Depois de resgatar o Luke, o pessoal volta pra casa e eles estão conversando sobre por que os demônios se afastaram da luta. Até porque esses demônios são conhecidos por tentar pegar a presa até o último minuto. E a Claire disse que acha que foi ela, porque quando ela se enfiou na luta, os demônios eles recuaram. O pessoal começa ali a discutir e ela diz que acha que inventou uma marca, porque quando ela foi salvar o Jace e ela fez uma marca que não tá no livro Grey, ela não só abriu a cela, como ela abriu todas as salas da Cidade do Silêncio. O Jace, então, pede pra ela demonstrar, então, que ela consegue fazer uma nova marca. E eles vão decidir do que seria. E é escolhido fazer a marca do Destemor, porque ela não existe no livro Grey, né? Antes de fazer a marca, a Claire ali vai pegar o caderno dela e ela se encontra com a Maia. A Maia pede desculpa sobre o que aconteceu com o Simon, né? A Claire, ela ainda está irritada, porque a Maia quase atacou o Simon, enfim. E a Maia diz que vai dar um jeito e vai conversar com o Simon depois. Claire volta pra sala e ela faz a marca do Destemor. E quem é usado como cobaia? O Alec. Eles fazem a marca e fica todo mundo tipo, tá, funcionou, não funcionou. Então, aparece a família do Alec, a mãe, o pai e a Inquisidora. E o Alec levanta e diz, pai e mãe, preciso contar uma coisa pra vocês. Estou apaixonado. Todo mundo fica tipo, meu Deus. E o Alec ia dizer assim que estava saindo com o Magnus, só que o Magnus fez uma mágicazinha e o Alec apagou, né, salvando ali a vida do Magnus, provavelmente. Não sei como os pais do Alec iam reagir. E aí termina o capítulo com a Imogen, a Inquisidora, pegando o Jace, dizendo que ela sabe sim que ele se encontrou com o Valentim. Ela tinha colocado um rastreador naquele pedaço de espelho que ele anda pra cima e pra baixo. E dizendo que tá na hora deles terminarem esse assunto com o Valentim. E ela leva ele então de volta para o Instituto. Capítulo 15 se chama O Dente da Serpente e começa com a Claire e o Luke conversando sobre o que eles vão fazer em relação ao Jace, né? Corta para Maia saindo sorrateiramente da casa do Luke porque ela decidiu pedir desculpa pro Simon naquele momento. Lembrando que ela está ferida e sendo rastreada por demônios, né? Muito inteligente. Óbvio que ela é pega. Vamos para o Instituto. Imogen, ela colocou o Jace numa sala cheia de espelhos e ela fez lá uma formação para impedir que ele consiga sair daquele ambiente. E o Alec aparece, vai conversar com o Jace e ele diz tipo, Jace, o que o Valentim falou
falou pra você depois que você recusou acelerar ele. E o Jace, como é que você sabe que eu recusei? O Alec, eu te conheço, você é meu irmão. E sim, o Jace recusou a oferta que o Valentim fez pra ele. E o Alec apoiou a Inquisidora para prender o Jace porque ele precisava que ela não desconfiasse dele, sabe? Então, tipo, tá lá eles trabalhando em como tirar o Jace daquele lugar. Mudamos de POV, Simon tá em ligação com a Claire e alguém começa a tentar invadir a casa dele. Tá de dia, não tem muito que o Simon possa fazer. Depois eles escutam a voz do Valentim. Sim, o Valentim foi atrás do Simon também. Muda o POV novamente para Alec e Jace tentando tirar o Jace da formação. E o Alec dá a ideia do Jace pular por cima. Porque ele já viu o Jace fazendo coisas extraordinárias e eles acham que vai dar certo. E termina o capítulo com o Jace dando um salto de fé. Capítulo 16 se chama A Pedra do Coração e começa com Claire e Luke indo pra casa do Simon. Eles chegam lá, tá tudo revirado e o Simon, obviamente, não está lá. A Claire diz que eles precisam ir pro instituto falar com o Jace. O Luke pergunta por que ela diz só uma pessoa no mundo que consegue irritar o Valentim. Muda o POV para o instituto. O Alec tá tentando fazer com que a Izzy abra a porta e converse com ele. Ela tá revoltadíssima porque ela achou que o Alec realmente estava apoiando a Inquisidora pra prender o Jace. Enfim, abrem a porta, o Jace mostra que ele conseguiu sim dar aquele salto, ele saiu. E eles estão conversando pra ver o que eles vão fazer. Recebem a ligação da Claire avisando que o Simon foi pego pelo Valentim. Eles precisam tirar o Jace do instituto porque o Jace, ele sabe uma forma de rastrear lá o navio do pai. Muda o POV para a Mai e o Simon, presos dentro daquele navio gigante do Valentim. O Simon diz que tem certeza de que vai ficar tudo bem, que os caçadores vão achar os dois, só que obviamente ele está com medo. Muda o POV novamente pro Jace, fazendo mais uma loucura ali acrobática para sair do instituto. Se consegue se reunir com a Claire e o Luke e eles fogem. Termina o capítulo com o Valentim entrando na cela do Simon e da Maia. Ele joga pó de prata na Maia para deixá-la desnorteada e ele degola o Simon. Nosso querido faleceu pela segunda vez no mesmo livro. O capítulo 17 se chama A Leste do Éden e começa com nosso grupo no carro indo encontrar Magnus Bane, porque ele que vai ajudá-los a chegar no barco de Valentim. Enquanto Claire e Jace conversam, ele pede pra ela fazer a marca do Destemor. Claire faz a marca nele e a equipe se arma pra invadir o navio de Valentim. Magnus faz um feitiço e o carro anda sobre as águas. Muda o POV para o instituto. Isabelle, Alec e Max estão vindo atrás da porta. A reunião que a Inquisidora e a Marise estão tendo. Eles decidem que tá na hora de invadir a sala pra ver o que tá acontecendo. E tá a Marise literalmente de frente pra Inquisidora, tipo, as duas estão quase saindo no soco e Valentim aparece. Bom, não de verdade, uma projeção dele. Muda o POV pro pessoal indo em direção ao barco, eles estão chegando bem próximos até que são atacados por demônios alados. Claire, Jace, Luke lutam bravamente, só que numa dessa, a Claire, ela é capturada por um demônio voador. Luke e Jace pulam do carro e vão nadando ali o restinho do caminho em direção ao barco, porque o Magnus, ele não conseguiu romper todas as defesas do navio. Mudamos o POV novamente, e a gente tem a cena da Inquisidora falando pro Valentim que ela vai entregar o Jace em troca dos instrumentos mortais, e o Valentim diz que ela pode ficar com um garoto que ele não se importa. Diz que a causa é muito mais importante do que um filho. Ela não acredita, fica chocada, e a Marise finalmente diz pra Inquisidora que ela não conhece o Valentim. A Marise sim, e ela sabia que o Valentim jamais abriria mão dos instrumentos mortais, mesmo pelo próprio filho. E ela diz que agora tá na hora da Marise e do pessoal do Instituto assumir, porque eles vão atrás do Valentim. A gente tem um momento canônico dos Lightwood se armando, toda a família, exceto o Max, que ainda é uma criança, né? Eles convocam todo mundo e vão atrás do Valentim, porque o Alec diz pra família, preciso contar pra vocês que o Jace já tá nessa missão. Termina o capítulo. Capítulo 18 se chama A Escuridão Visível e começa com a Claire sendo jogada na cela ao lado da Maia pelo demônio. Maia revela que o Simon foi de arrasta. Mudamos o POV, Jace e Luke conseguem invadir o navio e eles estão ferrados porque tá cheio de demônios. O Luke diz que vai abrir caminho pro Jace conseguir procurar a Claire e Jace diz que o Luke não vai dar conta sozinho, então eles se preparam pra uma luta de vida ou morte. Mudamos o POV, a Claire, ela tá lá presa junto com a Maia, só que ela tá com a Estela da mãe. Ela consegue fazer uma abertura ali, um símbolo, e ela tira a Maia da cela dela. Só que quando a Claire vai fugir, o Valentim chega e ele consegue agarrar ela. Ele pergunta onde está a menina lobisomem. Claire, diva, cuspe nos sapatos do pai e diz que nunca vai deixar ele terminar o ritual. Na sequência, o Valentim convoca um demônio alado, pega a Claire e eles vão pra outro lugar.
Jace e Luke seguem uma luta mortal contra os demônios, só que eles estão perdendo. E num momento crítico surge um caçador das sombras. Finalmente os reforços da Clave chegaram. Valentim e Claire chegam no destino e o Valentim começa a tentar entrar na cabeça da filha novamente, né? Falando que sabe, o Jace está apaixonado por ela. Mudamos o POV para o Jace na luta e a Inquisidora vai falar com ele. Ela consegue fazer um espaço protegido, eles conversam, ela vê que o Jace, ele tem uma marca de estrela no ombro e ela fica tipo, de onde veio isso? Ele diz que é uma coisa que aconteceu com ele quando ele era criança e aparentemente não. Ela reconheceu quem é o Jace, o que é uma cena triste porque logo em seguida ela morre protegendo ele. Vontade de chorar nessa cena porque ela encontrou uma pessoa que ela achava que tinha morrido e ele tá vivo e ela morreu por ele. E ele não sabe quem é ela, porque não deu tempo dela falar pra ele e tipo, cara, vontade de tirar, meu Deus. Continuando a luta, os caçadores, eles estão em menor número, são muitos demônios, e no meio ali do confronto, o Alec consegue achar o Jace falou que a Inquisidora tá morta, daí tipo, que ele não pôde ajudar ela, o Alec diz, ah, que bom, porque ela era uma inútil, muito do que aconteceu, a culpa dela, o que é meio triste, mas é verdade, e a Izzy encontra os dois, só que ela é atacada por um demônio, e ela tá muito mal, eles vão tentar tirar ela do navio, só que dá um rolê, tipo, o navio meio que despenca um pedaço, e o Jace acaba se separando da família. O capítulo 19 se chama Dais Irai. Eu acho que ela começa com a Claire conversando com o Valentim. E a Claire percebe como o Valentim é perigoso, porque não importa o argumento que ela traga, ele vai conseguir deturpar aquilo pra dentro dos ideais dele. E ela entende como muitas pessoas foram atraídas por Valentim. Enquanto eles estão discutindo, ela se aproxima da espada mortal, ela pega a espada e aponta para o pai. Mudamos o POV, tá o Jace, né, despencado lá no navio. Isso que ele levanta, ele encontra Valentim. Ele acha que está duelando contra o próprio pai, mas na verdade é Agramon. Só que o Jace, ele usa toda a sua força e expertise, enfim, e ele consegue derrotar o Agramon, porque ele estava com a marca que a Claire fez nele. Mudamos o POV, temos o Alec narrando, foi salvo ali da queda do navio pelo Magnus, e o Magnus está drenado praticamente, sabe? Ele diz que não tem como mais ajudar, a Izzy foi salva também, alguns caçadores que caíram no mar foram salvos, mas tipo, ele não tem mais força. Aí o Alec dá a sua força para o Magnus. O Jace consegue derrotar o Agramon numa batalha que quase o exauriu. Enquanto ele procura a Claire, ele acha o Simon. Ele vê o Simon tentando abrir os olhos, então ele foi drenado, mas não totalmente. No caso, ele não está morto. E o Jace toma a decisão de dar o seu sangue para o Simon. O Simon recobra a sanidade, o Jace consegue também levantar, e ele diz pro Simon, vamos procurar a Claire. Mudamos o POV para Claire, com a espada mortal apontando para o Valentim, só que a espada queima a mão dela e a Claire a solta. Enfim, o Valentim, ele recobra a espada, né, a Claire, ele tá com o vergão na mão, e ele diz que ela foi burra, que ele jamais deixaria esse tipo de arma perto dela, ela podendo manipulá-la. E o Valentim aponta a espada pra Claire. Neste momento, Simon e Jace aparecem. Jace fica lívido vendo que o Valentim tá apontando a espada mortal pra Claire. O Valentim vê que o Simon tá vivo, né, se pergunta como. Jace falou que derrotou a Agramon. O Valentim fica extremamente surpreso com isso. A Claire vê que os dois estão vivos, ela tenta se aproximar dele, só que o Valentim, ele solta ali um poder e manda a Claire voando para o outro lado. Tipo, ela bate na parede, a mulher está em frangalhos e desarmada. Enquanto o Valentim conversava com o Jace, tentando ainda trazer o Jace pro lado dele, né? Tipo, o Jace, ele consegue lançar uma estela pra Claire, e a Claire, ela solta todo o poder dela fazendo uma marca, uma das marcas dela. O Valentim olha pra ela com uma mistura de triunfo e horror, desespero e deleite. A Claire tinha feito uma marca de abertura. Nisso que ela fez a marca, o navio inteiro se despedaça. A Claire recobre a consciência, ela tá no caminhão do Luke, né, junto com o Jace e o Simon, e eles estão ali saindo do local. O que aconteceu? O navio inteiro se despedaçou, os caçadores caíram na água, eles foram resgatados pelas ninfas, porque o Jace, antes deles entrarem no barco, ele tinha jogado mensagem ali pra Rainha das Fadas e ela deu esse auxílio. Eles especulam se o Valentim está morto. Simon sabiamente diz que nunca acredite que o vilão está morto até ver o corpo. Isso só leva a tristeza e emboscadas inesperadas. A luta durou mais tempo do que o previsto e está nascendo o sol. Claire começa a chorar, achando que o Simon vai morrer, porque, né, não tem pra onde fugir, não tem pra onde se esconder. Qual não é a surpresa de todos quando Simon não entra em combustão. Agora ele é um vampiro que consegue andar à luz do dia. Muda o POV, Jace tá no instituto, né, ele, lembrando que ele foi expulso pela Marise, ele tá arrumando as coisas pra morar com o Luke. A Marise chega, ela diz que o ama, que ele é filho dela, que ela afastou ele para protegê-lo e porque ela também tava com medo de que ele fosse, sim, né, uma flecha de Valentim e
que quando ela amou uma pessoa sem ser da família foi o Valentim. E olha o que ele fez com ela, sabe? Então, tipo, ela pede pra ele ficar, ela diz que ele é da família. Jace decide ficar no instituto. O epílogo começa com a Claire indo visitar o Simon e eles decidem que são melhores como melhores amigos. Engraçado é que o Simon que terminou com ela, na conversa, a Claire tem uma epifania e ela decide que ela ama o Jace, sabe? Que não tem o que fazer e que mesmo eles sendo irmãos, eles vão dar um jeito. E ela vai visitar o Jace, ela vai no instituto falar com ele. Chegando lá, ela nota que o Jace cortou o cabelo, que ele tá assim, ele parece melhor. E antes que ela possa falar, não sabemos exatamente o que ela ia dizer, o Jace fala que finalmente entende que eles são irmãos. Ele pede desculpa pra ela, né, por ter imposto o sentimento que ele sentia por ela como uma prioridade sem ouvi-la, que realmente os amigos, a família deles não iriam entender. E ele termina dizendo que agora ele vai ser o irmão dela, o irmão que ela esperaria que ele fosse. Quando ela vai embora, ela começa a chorar no metrô, na frente de todo mundo, coitada. Ela tá saindo do metrô, ela encontra uma mulher misteriosa que diz que era amiga da Jocelyn, informando que ela sabe como acordar o Jocelyn. E acaba o livro 2.